Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma partida aqui do Legends of Chess 2020. A gente tem de brancas o russo Peter Svidler contra Anish Giri, o holandês, dois super grandes mestres. Eu vou mostrar a partida para vocês que ela é muito interessante e ao final eu vou comentar aí sobre o status do torneio, tá bom pessoal? Vamos dar uma olhada. Então o Svidler abre aqui com o peão C, com o peão da coluna C, C4, abertura inglesa. Temos E5 aqui pelo Giri. G3, C6, D4 e aqui o Giri avança então com o peão central para E4. E temos aqui um lance esquisito do Svidler, o lance dama em A4. Esse lance eu acredito eu que nunca tenha sido jogado aí entre os grandes mestres, pelo menos eu não encontrei em bases de dados, deve ser um lance muito raro. Aqui o mais comum de longe seria o lance cavalo C3, poderia seguir com D5, bispo G2, cavalo em F6, E por D5, C por D5, bispo aqui em G5 cravando o cavalo, cavalo bem em D7, dama B3, com alguma coisa muito parecida com uma defesa francesa às avessas, né, de brancas aqui, alguma coisa bem parecida com isso. Mas esse é o mais comum aí dessa linha, mas aqui de fato, dama em A4 foi um lance esquisito aqui do Svidler. A partida seguiu com D5, C por D5 e aqui sim o peão está cravado, talvez tenha sido essa a ideia de dama em A4, mas o Giri faz o que o manual manda, quando a dama sai logo do tabuleiro, tenta castigar. Então o Giri faz aqui o lance bispo D7, simplesmente tentando ganhar alguns tempos aí em cima da dama, depois de alguma captura com ataque descoberto e desenvolvendo normalmente depois com cavalo C6. Para evitar isso, o Svidler faz o lance D6, pelo menos aqui o Svidler devolve o peão aqui de D6, mas deixa as peças do Giri mal colocadas. A partida seguiu com bispo por D6, cavalo C3, cavalo em F6, protegendo o peão central e agora bispo G5. Temos C5, olha só, né? O Giri de qualquer maneira ele ataca aqui essa dama que saiu precocemente aí do Svidler. A dama volta para D1, volta para sua casa e agora bispo em E7 simplesmente, colocando aqui, tirando a cravada do cavalo. A partida continua com bispo G2, roque, D por C5 e agora cavalo em A6 pelo Giri, não com pressa de recuperar peão, mas sim desenvolvendo o cavalo, né? Esse lance aqui evita o lance B4, ficam com dois ataques aqui para cima de C5, nenhuma defesa. E aqui então o Svidler resolve complicar as coisas com bispo por F6, temos bispo por F6 e cavalo por E4. Então o Svidler já está aí com dois peões a mais, né? O cavalo atacando aqui o bispo. No entanto, aqui existem problemas na posição do Svidler, né? Acho que vamos ver aí se vai sair caro ou não essa fome, esse apetite por peões aqui do Svidler. A partida continuou com bispo por B4, por bispo por B2 atacando a torre, torre B1 e agora bispo em A3, colocando pressão em C5. Temos cavalo em H3. O Svidler está com problemas, né? Vamos voltar aqui, ó. O Svidler está com problemas de desenvolvimento, né? O problema de sair com a dama, foi com a dama, voltou com a dama, né? Mexeu muitas vezes a mesma peça. Agora, isso daí pode sair caro. Tem sérios problemas na posição. Segue com cavalo em H3 e agora bispo B4. Esse lance bloqueia aqui a coluna B. E ao mesmo tempo faz um cheque aqui, né? E aí colocando essa questão, será que vale a pena colocar o cavalo aqui e ficar todo apertado? O Svidler prefere jogar o melhor lance aqui, rei em F1, tá? Então mantendo o cavalo centralizado. A partida seguiu com bispo em F5, atacando o cavalo C6. Aqui pelo Svidler, já que esse peão está perdido, ele quer pelo menos danificar a estrutura de peões do Giri. Temos B por C6 e agora dama em A4. A dama insistente volta para casa de A4, né? Olha que coisa, dama A4, dama D1, dama A4, né? Então aqui essa dama tá gostando desse caminho, mas aqui, enfim, tá atacando o cavalo, tá atacando o peão, pressionando B4, e a partida segue agora com dama em E7, protegendo aqui o bispo. Colocando mais uma proteção, o cavalo está solto, é verdade, mas esse lance adiciona um ataque também em E4. A partida segue com dama por A6, capturando a peça, e bispo por E4, recuperando aí a peça. Enfim, há a possibilidade de trocas, o que traria uma grande complicação aqui para o Svidler, né? Ele ficaria com ambas as torres aí atacadas, então o Svidler não pode capturar aqui em E4, ele segue com torre C1, a torre estava atacada, colocando portanto a torre segurança e pressionando C6.
Seguimos com bispo em F5 e agora cavalo em F4 aqui pelo Svidler. Temos bispo D2 atacando a torre, atacando também o cavalo. A partida seguiu com torre por C6 capturando o peão e agora a torre de A em B8 e a gente já vê seríssimos problemas aqui na posição do Svidler. Ele continua com material a mais, um peão a mais. No entanto, a torre não consegue voltar para a fileira do fundo. Existe uma ameaça aqui seríssima de checkmate. E é muito difícil achar um lance nessa posição. O Svidler segue com E3. Esse lance aqui dá uma casa de escape para o rei. Mas agora a partida seguiu com um lance fantástico do Guiri. Muito agressivo de fato. O Guiri segue de uma forma maravilhosa aqui. Com bispo por E3. Olha quanta agressividade aqui na posição. A ideia toda, né, o lance jogado seguiu com cavalo D5, complicando tudo. Mas a ideia aqui é que se tivesse capturado o bispo depois de dama por E3, vejam a complicação aqui, o problema das brancas. Vão levar checkmate em mais alguns lances, porque a grande ameaça agora é sequência de checkmate com torre B1. E não dá para nenhuma das peças das brancas voltarem para defender isso, a dama não está permitindo, essa dama não consegue voltar para defender a fileira do fundo, então não teria o que fazer. Seria uma posição já vencedora, para vocês terem ideia, o computador já dá mate em 11 aqui, ou seja, as pretas vão dar mate, né? Então aqui por isso que depois de bispo por E3, o Svidler segue com cavalo D5, complicando tudo. A partida segue com torre B1, cheque, rei E2 e agora o... Olha essa posição, o Guiri está com a dama atacada, né? Está com o bispo atacado, está com a torre atacada, né? Mas o Guiri mantém tudo sob controle com o lance torre B2, cheque. Esse lance aqui sai, né? Salva a torre aqui com o tempo, mas mais do que salva a torre, vai para cima do rei, né? O Guiri quer dar checkmate aqui. A partida segue com rei D1 e agora dama em E5, o lance aqui monstruoso, chacoalhando aí o tabuleiro, né? O lance dama em E5, indo para cima mesmo do rei aí do Peter Svidler, e nessa posição o Svidler abandonou, não tem mais o que fazer, vai levar checkmate aí em alguns lances, tá? Então aqui realmente uma caçada ao rei, uma punição severa aqui do Guiri para cima do Svidler, pelo fato dele não ter dado rock, né? Então aí saiu caro nesse caso. Os grandes mestres nem sempre dão rock e tudo bem, né? A experiência mostra que em muitos dos casos é até bom, porque não perde um tempo, vai pro ataque e tudo mais, consegue uma dinâmica interessante, mas é sempre arriscado, né? Por isso que para nós, né, que somos amadores, o ideal é na maioria das vezes fazer rock e tudo mais. O certo mesmo é avaliar cada partida, né? Cada posição tem sua peculiaridade, mas é sempre um risco, né? É sempre um risco muito grande não dar o rock. Um risco que foi assumido de forma consciente aqui pelo Svidler, com certeza, mas acabou não dando certo, né? E aqui perdeu, gente, porque não dá mais, né? Qualquer outro lance, vamos imaginar aqui cavalo por E3, vai. Tá vindo dama D4, não adianta o rei tentar fugir, que o checkmate chegará aí mais em poucos lances, né? Outro lance aqui que poderia ser jogado, talvez F por E3, mas aí tá vindo torre por G2, né? A questão material tá igual, mas por conta do Svidler estar com esse rei completamente exposto, né, e não conseguir segurar a fileira do fundo, várias ameaças de checkmate que estão vindo. Se tentar defender checkmate com torre C1, tá vindo dama por D5 com sequência de mate da mesma forma, tá? Então não tem como evitar essas sequências aqui de mate. Aqui dama em F2 seguiria com checkmate e por isso aí que o Svidler abandonou. Vamos dar uma olhada no relatório, depois eu vou comentar mais algumas coisas aí onde é que o Svidler perdeu a mão e vou comentar sobre o torneio também. Vamos lá. Bom, aí uma precisão absurda do Guiri, 98.8, 64 aqui, realmente o Svidler perdeu a mão nessas indas e vindas aí com a dama, né? Ele se confundiu todo na abertura, foi inventar um negócio maluco lá e não deu certo, né? Poderia ter dado, dessa vez não deu, né? Então, mas aqui o Guiri realmente foi mais preciso, né? A gente pode ver que a partir de um momento o Guiri ficou melhor, escorregou um pouquinho, fez uma imprecisão ou outra, ficou melhor, mas aí a partir de um certo ponto foi pra frente, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos voltar aqui no tabuleiro e vamos entender algumas coisas. Bom, dama em A4 foi um lance esquisito, já comentamos que cavalo C3, né, falando de abertura, seria natural, mas é normal as pessoas fazerem, né, os grandes mestres, entre grandes mestres, fazerem um lance surpresa aí de abertura para tentar tirar da zona de conforto. Até aqui tudo bem, a partida foi seguindo, mas agora o lance D6 foi também um lance... a ideia do Svidler provavelmente foi deixar as peças aqui do Guiri desajustadas, mas não teve problema, porque ele capturou facilmente o peão de volta e depois jogou C5, né? E fez aí o Svidler perder outros tempos. Aqui o computador manda realmente capturar, tá? E aí as pretas teriam que provar que de fato esse gambito teria valido a pena, né? Alguns grandes mestres falam, a melhor maneira de você jogar contra o gambito é aceitando, né? Alguns grandes mestres falam isso.
aqui de fato colocaria essa questão para as negras, né? As negras aqui teriam que provar que esse gambito tem compensação, né? Depois de, por exemplo, o cavalo C3, cavalo em F6, D5, cavalo B4, o cavalo protegido aqui pelo bispo atacando a dama B3 e bispo C5, por exemplo, a gente teria uma posição onde aparentemente as pretas têm um melhor desenvolvimento, mas elas teriam que provar que a longo prazo isso traria um retorno, né? Teriam que provar a compensação aí do peão entregue. Então seria uma possível continuação, né? Agora, o grande erro mesmo foi esse dama por A6. Aqui os computadores colocam que esse foi o que trouxe todos os problemas aí para o Svidler. Aqui a história é a seguinte, né? O rei está sem casas de fuga e a gente viu que isso trouxe inúmeros problemas na partida. Então aqui F3 seria uma ideia mais razoável, já dando uma outra casa de fuga para o rei, né? Trazendo mais um apoio aqui para a casa de E4 e não indo para cima da peça. Aqui, se continuasse com bispo C8, por exemplo, agora sim protegendo o cavalo, poderia seguir com o cavalo em F4, torre B8, H4 e o jogo vai embora, né? O rei tem respiro, né? As peças estão vindo para o jogo, né? Existe algum tipo de ataque aqui existindo na ala do rei e tudo mais. Então poderia ter seguido dessa forma e dama por A6 foi o problema fatal, né? Depois de dama por A6, bispo por E4 e a gente viu todos os problemas já da posição do Svidler foram expostos nessa variante, né? Então aqui não adianta nem querer trocar peça, a gente viu que isso daí levaria ao desastre, né? Ambas as torres estariam atacadas, aqui a torre já está atacada, né? Torre C1, aí bispo em F5, cavalo em F4, bispo D2, né? E aí todos os problemas que a gente viu, só recapitulando, torre de M8, problemas severos na fileira do fundo, E3 tentando aliviar, mas bispo por E3, foi um lance genial aqui do Guiri, né? Depois de cavalo D5, parece que tem algum recurso aí, torre B1, rei E2, todas as peças do Guiri atacadas, mas aí essa sequência aqui que de fato vai para checkmate. Depois de dama E5 abandonou, mas a gente viu que cavalo por E3 ou F por E3 ou qualquer outro lance aí vai levar para a sequência de checkmate. Beleza, pessoal? E aí eu queria comentar aqui um pouquinho do torneio, né? Então a gente já está indo para a semifinal. Quem avançou para a semifinal foi Svidler, Guiri, os dois jogadores dessa partida, Magnus Carlsen e o Nepomniachtchi, tá? Então aí a Juventude se classificou, mas participação mais do que especial aí de Boris Gelfand, de Ivanchuk, de Kramnik, as lendas aí do xadrez, né? Os jogadores mais sêniores, fizeram muito bonito, estão de parabéns, temperaram aí o torneio, né? Trouxeram partidas maravilhosas, é sempre muito bom. Senti a falta do Kasparov aí nesse torneio, ele já se aposentou, assim como o Kramnik, mas poderia fazer aí uma participação, quem sabe numa próxima, né? É sempre muito bom ver essas lendas vivas do xadrez fazerem aí o espetáculo. Beleza, pessoal? É isso então, por enquanto. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!